O amor de peixe, imagina uma pessoa que está lá comendo peixe e uma outra pessoa pergunta para ela, escuta fulano, você está comendo peixe, você gosta de peixe? E aquela pessoa que está comendo peixe fala assim, nossa, eu amo peixe. Vamos interpretar essa frase do amor de peixe. A pessoa que diz que ama peixe, na verdade ela não ama o peixe. Ela ama o que o peixe dá para ela, que são os nutrientes, a barriguinha cheia e aquela sensação de estar comendo um peixe gostoso. Então, quando a pessoa fala eu amo peixe, ela está na verdade remetendo a seu próprio amor que está ali embutido no peixe, ou seja, uma coisa que a pessoa vai receber em relação a isso. Existem 3 passos para o autoconhecimento objetivo: observar, significar e escolher. E aqui neste podcast eu vou aclarar a sua visão da natureza humana, porque quando você foca na sua própria história de vida, as suas escolhas ficam objetivas, porque a grande verdade humana é a seguinte: as lutas do dia a dia passam, mas o autoconhecimento objetivo fica. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esta Conversa no Quintal. Eu sou Ailton Souza e esta Conversa no Quintal é sobre o ser humano aonde habitamos. É sobre se conhecer objetivamente, claro, e distinguir cada uma das incríveis conexões com pessoas ao nosso redor. Eu estou aqui hoje com a Marli. Tudo bom, Marli? Prazer enorme estar aqui. Muito bem, seja bem-vinda. E com a Vaninha, que sempre está aqui representando você, internauta. Tudo bom, Vaninha? Tudo bem, aí. Hoje, né, nós estamos com uma conversa no quintal um pouco diferenciada, né? Sim. Na realidade, nós estamos fazendo um bate-papo, Um bate-papo, exatamente. certo? E o nosso tema hoje é sobre pessoas prestativas, Muito bem. né? E a gente descendo aqui no resumo, né, do manual, eu queria que você falasse pra gente um pouco o que torna uma pessoa prestativa. Bom, a gente nomenclatura as pessoas para poder ficar fácil de identificar de acordo com uma característica principal dessas pessoas. E esta característica, ela não acontece aleatoriamente, não é por acaso. Essa característica, ela vem de um fundo, desde uma infância, pela natureza. Tem toda uma história, todo um acontecimento para que chegue nessa persona prestativa. Esse nome prestativo é justamente porque esta pessoa, ela é muito doadora de si. Ela sai de si mesma, deixando os seus problemas às vezes em casa, deixando afazeres importantes, deixando o tempo dela livre para poder ser prestativa para outra pessoa. Então, daí o nome prestativa. Ela tem uma necessidade interna de preenchimento do seu eu que faz com que ela saia de si e vá para outra pessoa auxiliar. Muitas vezes ela nem conhece essa pessoa, ela tem todo um rol de estratégias para estar conquistando as pessoas, mas sempre ajudando, onde ela se coloca na posição de auxiliar. E daí o nome prestativo. As pessoas que gostam de se doar muito, né? São pessoas muito doadoras, são pessoas que são bem interessantes da gente estudar, porque você vê nelas que elas têm muito bom coração, sempre para os outros, mas às vezes acabam fazendo mal para si mesmo, porque elas se doam tanto que elas esquecem de si, às vezes da família, fatalmente, comumente, elas esquecem às vezes e gastam muito para ajudar uma pessoa. Tem várias características aí que empurram essa pessoa para esse nome de prestativo. E qual o principal foco ou motivação dessa pessoa? Essa pessoa, ela anda nos ambientes onde ela anda, todo lugar que ela for, ela tem um único foco e uma única motivação: ajudar. Esse ajudar aí é sempre dar para as pessoas muito de si. Ela meio que mapeia as pessoas, escolhe quem ela vai ajudar e vai para a ajuda. Então é uma coisa assim que não é necessariamente alguém que ela conheça. Pode ser alguém que ela conheça, pode ser alguém que ela não conheça. Mas quase sempre ela mapeia no seu ambiente assim de trabalho, aquelas pessoas ali que estão com mais dificuldade, ou
às vezes tanto no sentido financeiro quanto no sentido emocional, porque essa pessoa, ela é uma pessoa que entende bastante de emoções e ela vê quando a pessoa não está bem, ela vai se alinha àquela pessoa para poder se doar. Então é uma pessoa bem assim... É uma pessoa que gosta muito de se doar para os outros. Se doar. Uma pessoa muito amistosa, né? Muito amistosa, faz amizade fácil, atravessa os caminhos com facilidade, ela não fica amarrada só nela mesma, não é uma pessoa calada, é uma pessoa que fala geralmente, muito, né? justamente porque ela quer fazer pontes. Sim. Ela consegue construir pontes e não muros entre ela e as outras pessoas. Então ela é uma construtora de pontes, ela é especialista em construir pontes com outras pessoas, justamente no intuito de ela atravessar esse caminho e ir até a pessoa ajudar para trazer aquela pessoa para o lado dela. E essa pessoa, né, prestativa, né, agora estou vendo aqui, como que é a relação dela com o dinheiro? Bom, A essa área pessoa, financeira, né? eu tenho aqui, inclusive, essa pessoa, ela às vezes, ela até se extrapola em relação ao dinheiro. Por quê? Porque muitas vezes essa pessoa não tem um emprego dos sonhos, ou ganha muito bem, e mesmo assim ela auxilia outras pessoas. Eu tenho, por exemplo, algumas ex-alunas, alunas na verdade, que são dessa personalidade e que elas andavam com o carro delas cheio de coisas, desde brinquedos, roupas que as outras pessoas doaram, que as filhas dela não usavam mais, e várias, ela sai recolhendo e anda no carro dela, já no porta-mala, algumas malas lá, onde as pessoas, ela sempre está doando. Então quando ela encontra alguém, seja até na rua, vasilhas, ela fica sendo uma espécie de juntadora de coisas. Toda hora que ela ouve alguém que necessita ou que fala que precisa de alguma coisa, ela vai lá no carro dela e eu tenho isso, eu acho que eu tenho uma que serve. E vai ali e faz vários elos. Isso é uma das características dela. Em épocas assim, por exemplo, de Natal, em épocas, por exemplo, de auxiliar pessoas, ela está sempre ali tentando fazer toda uma campanha de agasalho, ela está sempre participando, ela está sempre tentando se colocar nesta posição de auxiliadora. Inclusive, é bem interessante, eu fiz uma colinha aqui, ela tem vários outros nomes com que a gente, às vezes, nomenclatura ela. Ela pode ser chamada aí de generosa, muitas pessoas falam, nossa, fulana é generosa demais. Facilitadora, amigável. Tem pessoas, tem uma característica, tem um nome que às vezes ela é conhecida, que deturpa um pouco o nome dela, que é a amante. Por que a amante? Porque essa pessoa, ela não ajuda só homens, só mulheres, só crianças. Sim. Ela ajuda qualquer pessoa que precise. Antes de ver o sexo da outra pessoa, ela vê se a pessoa precisa de ajuda. E aí, muitas vezes ela ajuda homens e os homens entendem mal, no caso de uma mulher, né? Tá. Entendem mal aquela situação e pensam, a pessoa está dando em cima de mim. Então ela fica ali tentando auxiliar e o homem interpretando como, olha, ela está querendo ser a minha amante, porque ela está me dando bola. Na verdade não é porque ela está me dando bola, é porque ela está suprindo uma necessidade dela, que ela tem de preencher o coração dela, auxiliando as outras pessoas. Por acaso aquela outra pessoa é do sexo oposto. Então, às vezes as pessoas confundem e tem também esse nome que rola aí às vezes na internet ou em alguns círculos de estudos dessa pessoa. É uma pessoa que tem muito coração, né? É muito coração, ela é emocional, né? Se pudesse, tiraria o coração e... É uma pessoa colocaria que tira até a roupa dela e doa para alguém, se for o caso. Ela não mede esforços para se doar. E aí gera muitas confusões, às vezes, em algumas situações como essa que eu falei aí, e algumas outras ocasiões que, por exemplo, a pessoa sai de casa sábado à tarde e fica o sábado todo à tarde fazendo bem para outras pessoas e às vezes ela chega em casa e não tem um gás para cozinhar. Sim. Então eu já vi isso e a pessoa tem que se curar disso, ela tem que, porque ela se doa tanto que ela exagera. E aí ela tem que se curar mesmo, ela se doa tanto que torna-se uma coisa negativa, ela passa de um certo limite. E aí, quando ela passa nesse certo limite, ela começa a fazer prejuízos para ela mesma e para a família dela, que está ali, como eu disse, o marido está em casa e vê a mulher saindo, e o que ela vai fazer? Não, ela vou fazer umas doações.
e ele vê isso acontecendo e não quer vê-la feliz, mas ela só fica feliz fazendo isso. Então ele tem que tentar entender e conhecer a persona dela para justamente poder conviver melhor e até guiá-la melhor, para que a própria pessoa, inclusive, consiga se equilibrar mais. Essa pessoa tem alguma coisa a ver com o famoso amor de peixe? Muito bem colocado. O amor de peixe, essa pessoa está praticamente no núcleo dela. O que é o amor de peixe, esclarecendo? O amor de peixe, imagina uma pessoa que está lá comendo peixe e uma outra pessoa pergunta para ela: escuta, fulano, você está comendo peixe? Você gosta de peixe? E aquela pessoa que está comendo peixe fala assim: nossa, eu amo peixe. Vamos interpretar essa frase do amor de peixe. A pessoa que diz que ama peixe, na verdade, ela não ama o peixe. Ela ama o que o peixe dá para ela, que são os nutrientes, a barriguinha cheia e aquela sensação de estar comendo um peixe gostoso. Então, quando a pessoa fala eu amo peixe, ela está, na verdade, remetendo a seu próprio amor que está ali embutido no peixe, ou seja, uma coisa que a pessoa vai receber em relação a isso. Por que essa pessoa tem um relacionamento muito íntimo com essa palavra, com essa situação de amor de peixe? Porque quase sempre, quando a pessoa é prestativa, auxiliadora, generosa, se doa, muitas das vezes, quando ela não evoluiu internamente ainda, quando ela não tem autoconhecimento ainda, ela está se doando por uma necessidade dela expressa na outra pessoa. Em outras palavras, ela está procurando um pedaço de si dentro da outra pessoa. Mal comparando, é quase como se eu dissesse que ela põe o coração dela numa vara de pescar e pescasse a outra pessoa com o seu coração. A isca dela é o próprio amor. Então ela doa muito amor para receber muito amor. Então, alguns especialistas falam que esse amor que ela doa nem é tão verdadeiro assim se a pessoa não tiver consciência. Por quê? Porque se ela está fazendo aquilo ali com um animal, ela na verdade está só pescando. Ela pôs o coração dela na varinha e está lá pescando. Quando ela pega alguém que a ama, ela exige, entre aspas, que aquela pessoa dê a ela as atenções que ela merece, que ela acha que ela merece. Então essa troca, às vezes, não é vista com bons olhos pelos especialistas em gestão humana, entendeu? E aí, essa situação é caracterizada pelo amor de peixe. Quase sempre a pessoa dá esperando a receber. Eu vou comer o peixe, o que o peixe vai me dar? Ele vai me dar os nutrientes dele, e aí eu digo que eu amo o peixe. Na verdade, eu não amo o peixe, eu amo a Satisfação interna que aquilo satisfação interna. Isso é muito comum com namorados, por exemplo. Às vezes o casal se ama, troca beijinhos, mas o homem está de olho numa mulher que possa, claro, natural isso de dar filhos e tudo mais, mas muitas vezes o homem está de olho ali, além da parte financeira que a mulher pode oferecer, porque ela trabalha e tem posses, uma empregada dentro de casa, ele está olhando para ela com aqueles olhos de o que eu vou receber em troca? É sexo, é uma vivência ali com uma casinha toda arrumada, jogar todas as funcionalidades da casa para a mulher executar. Então, às vezes, esse homem estará no relacionamento com um amor que não é um amor totalmente verdadeiro, é mais um amor de peixe do que um amor puro, é um amor interesseiro. E também pode acontecer com a mulher, nesse caso, de ela estar olhando para aquele homem, pensando, bom, agora eu posso ficar dentro de casa, não preciso mais trabalhar, ele vai me dar casa, comida, tudo, eu estou aqui só cuidando dele, e essa troca, às vezes ela foi para o relacionamento pela troca, e não realmente pelo sentimento. Isso tudo é inconsciente, né? Muito bem falado também. Tudo isso acontece inconsciente. A pessoa toma consciência dessa situação somente quando ela evolui no autoconhecimento objetivo, e aí sim ela tem condições de equilibrar essa balança, porque é uma tendência do coração dela, ela é assim. Então, quando ela conhece esse contexto e se vê nessa situação, ela consegue trabalhar melhor isso e realmente equilibrar, escolhendo com consciência, e o que dá a consciência a ela
é justamente o autoconhecimento objetivo, de que ela pode agir assim, mas ela sabe até onde ela deve ir. É uma pessoa, engraçado dizer, mas que dentro do conjunto do ensinamento, a gente passa para essa pessoa que ela tem que aprender a ser um pouco egoísta. Como ela, assim, egoísta? Egoísta, ela não pode se doar totalmente para as outras pessoas. Se ela se doar tanto para as outras pessoas, ela acaba não vivendo a vida dela. E as pessoas, marido, filhos, às vezes ficam jogados e ela cuidando de filhos dos outros, ou de pessoas próximas, ou pessoas no trabalho que ela escolheu para cuidar. Então acaba que a vida dela fica sempre em segundo plano. Ela fica sendo coadjuvante da sua própria vida. E isso afeta toda a família dela, podendo inclusive apodrecer essa família e vindo a dar problemas aí de separação ou algum outro tipo de problema. E, você até falando sobre essa pessoa, né, prestativa aí, você pode nos citar exemplos de algumas pessoas assim, né, famosos, que têm essa... Sim, eu gosto sempre de falar sobre pessoas famosas que têm essa personalidade, porque remete muito a pessoa entender por que aquela pessoa é assim. E uma das que eu gosto muito de citar é Madre Teresa de Calcutá. Por que a Madre Teresa de Calcutá foi considerada tão boa? Justamente porque o melhor dela era simplesmente se doar para as outras pessoas. Então, eu não sei se vocês sabiam da história dela, mas a Madre Teresa de Calcutá vivia lá em Calcutá, num convento, enclausurada, fechada. Só que aconteceu uma situação lá em que tinha muita pobreza na cidade e ela um dia saiu do convento e ia para um outro local. E no caminho ela viu pessoas necessitadas e ela também não tinha posses, não tinha nada para dar para aquela pessoa. E a pessoa estava necessitada e estava quase morrendo mesmo. Então ela pegou essa pessoa, colocou no colo, a cabeça dela no colo e ficou cuidando dela ali. E ela não pôde dar nada para a pessoa, mas ela deu a si mesma. Então ela ficou sendo um exemplo, esse sim, de amor verdadeiro. E a partir daí ela começou a fazer angariamento de fundos, de valores, usando a própria imagem dela, que ficou famosa depois, para poder juntar valores, bens, doações para outras pessoas necessitadas. E aí ela ganhou o mundo com a sua imagem, a famosa Madre Teresa de Calcutá. E no fundo, ninguém perde por ajudar, né? Pelo que você está falando aí, eu fui juntando os pontinhos e vou te perguntar de uma outra pessoa que eu acho que encaixa, o Roberto Carlos. Roberto Carlos é assim também. Ele não gosta muito de aparecer sem ser no dia do show dele e tudo, mas é uma pessoa muito auxiliadora, uma pessoa que ajuda muitas pessoas. Ela é uma persona prestativa também. E tem várias outras aí, por exemplo, Luciano Huck. Por que o quadro dele que melhor pega bem quando ele faz é justamente aquele Lata Velha, ajudando a pessoa a voltar para sua família. Você repara bem que o Luciano Huck ele consegue transitar bem, é uma característica dele e é uma característica dessa persona. Elas conseguem transitar bem tanto em quem tem muito dinheiro quanto em quem é pobre. Luciano Huck consegue chegar numa casa ricona e conversar com o rico, falar do carrão dele, falar disso, falar daquilo, e também ir lá naqueles bangalô que o cara tem, custa ter comida, abrir ali uma panela, olhar que a pessoa não tem, está cozinhando água e não humilhar a pessoa. Sim. Não no sentido de que ele falou alguma coisa, ele não... o jeito que ele age, a pessoa não se sente humilhada. Por quê? Porque ele tem aquele charme, ele sabe lidar com as pessoas. E essa persona, ela tem essa característica de saber se doar. Então ela consegue atravessar, lembra que eu falei que ela faz muitas pontes? Sim. Essa persona faz muitas pontes. Entrar e sair bem. Entrar e sair bem em qualquer ambiente, conversar com qualquer pessoa, se vira bem. Então é uma pessoa muito desgarrada, uma pessoa que tem inclusive uma sensação de capacidade muito grande. Se você falar com uma pessoa dessas, você consegue fazer tal coisa, ela consegue. Inclusive, para ajudar outra pessoa, ela faz coisas às vezes que nem para ela não faz. Eu tenho um caso sobre isso. Eu gosto de dar exemplos, né, para a pessoa identificar. Eu tinha lojas de informática e tinha uma persona dessas que trabalhava comigo.
E ela nunca tinha coragem de fazer cobranças de dinheiros dela mesma. Então tinham pessoas que a deviam e enrolava ela. E ela levava. Mas um dia eu reclamei que na loja estava tendo muita inadimplência. E ela falou, deixa eu dar uma olhada. Pois ela pegou aquelas pessoas inadimplentes, foi atrás de uma por uma e cobrou, conversou, combinou coisas. Então ela não tinha coragem de cobrar para si. Mas como ela queria fazer bem a mim, ela foi, cobrou, recebeu, regularizou todo minha folha de inadimplência, justamente por causa disso, porque ela era prestativa. Então é bem interessante a gente olhar e ver a pessoa agindo assim, coisas que ela não fazia nem para ela mesma. Uma pessoa dessa hoje em dia faz muita diferença, né, nesse mundo que a gente está vivendo de tanto falta de amor, né? Exatamente. É uma pessoa que tem o coração cheio de amor para dar. Então isso é muito importante, que a gente saiba identificar e às vezes também não escorar para nós que eu, por exemplo, não sou uma pessoa dessas, mas você que não é, saber não escorar numa pessoa dessa, porque dependendo se você for montuando coisas para ela fazer, você estará só machucando ela, vamos dizer assim, porque ela não vai te dizer não e vai fazendo, você acaba sendo um explorador. Então tem que tomar muita cautela nisso. E daí também o autoconhecimento ajuda nisso, né? Para você ter esse tato. Me responde uma questão, por favor. Quando essa pessoa não está bem, como ela age? Então, cada pessoa tem os dias, claro, todas as pessoas têm um dia que não está bem, aconteceu alguma coisa, às vezes não levantou bem, às vezes aconteceram coisas que essa pessoa ficou nervosa e aí foi para o seu lado negativo. Então todos nós temos lados positivos e lados negativos, um dia que você não está bem. Especificamente essa persona, ela fica muito braba. É uma pessoa que é calma no dia a dia, ela vive bem, ela é tranquila, ela é prestativa, auxiliadora, como eu já expliquei até agora. Porém, quando ela está mal, quando acontece algum problema grave ou quando ela não está bem colocada naquele dia, ela tem tendência de ficar muito braba. Braba de dar más respostas às pessoas, de xingar às vezes. Ela até se arrepende no momento seguinte, mas quase sempre ela tem aquele tiro, porque ela é uma pessoa emocional e esse emocional estica de uma vez e vai para o seu físico. Então, quando ela se desloca de si mesma, ela acaba estourando e às vezes atingindo as pessoas que ela ama. Então, é muito comum acontecer assim, a pessoa prestativa vai lá fora, na casa de alguém, auxilia lá 2, 3, 4, 6, 8 horas e quando volta para casa, ela está, claro, cansada, exausta. E às vezes não deu tudo certo que ela estava ajudando. E quando ela chega em casa, o marido vai falar, poxa vida, mas você ficou lá a tarde toda, eu precisava de uma roupa limpa. E aí ela vai e estoura, se ela não estiver bem preparada e tendo um autoconhecimento objetivo bem desenvolvido, às vezes é aquele momento onde ela estoura e acaba que num balanço geral da situação dela foi que ela se deu aos outros e maltratou o próprio marido por uma culpa que ele não tinha às vezes. Um desequilíbrio interno, momentâneo, só daquela pessoa. Então é muito importante, não só para essa persona, como para todas as outras, mas por ela ser emocional, é muito importante que ela se conheça mais e consiga se equilibrar. Porque esse tipo de situação, somente a pessoa mesmo é que consegue controlar. Eu de fora consigo ver acontecendo, dar conselhos, mas a pessoa tem que tentar de dentro se controlar. Ela vai aprender a controlar os seus comportamentos e conviver com isso, porque é um leão que tem dentro dela e que ela solta em determinados momentos. Não, pelo que você falou e nos explicou aí, essa pessoa ela tem a tendência então a lidar melhor, ter mais cuidado com as pessoas de fora e explodir dentro de casa? Ela tem essa tendência a explodir mais com os familiares, com os seus? Ela confia no amor que ela já conquistou. Muitas vezes ela vai lá e conquista, por exemplo, o marido. Vai lá, tem aquele namoro, tem toda uma situação, e aí ela vai e conquistou. Sim. Do momento em diante que ela conquistou, ela se sente confiante naquela relação. Então ela para de depositar amor naquela relação.
E às vezes acontece isso com o pai, com a mãe, com o irmão. Então vamos supor, você tem lá uma pessoa, uma irmã na sua casa, que você não trata ela tão bem. Mas por que você não trata ela tão bem? Porque o amor dela já é garantido, ela já é sua irmã. Então, só que isso tudo é inconsciente, a pessoa não vê. E aí acaba que, como aquele amor daquela pessoa está garantido, ela se sente no direito de soltar os cachorros naquela pessoa e tratar bem as outras. Sim. Isso é errado. Mas a pessoa tem que se conhecer, se entender, e aí sim ela vai conseguir trabalhar isso de dentro para fora. E eu digo, viu, é um trabalho muito árduo. Por quê? De todos nós, porque como essa pessoa é emocional, ela tem um leão dentro dela, e se ela tem aquela explosão, então ela tem que entender que ela tem que aprender a cultivar o amor daquela pessoa como se aquele amor não fosse garantido. Então ninguém tem garantia de amor, mas essa pessoa acredita que tem, tudo inconscientemente, não é uma coisa consciente. Tem que tentar fazer desse leão um gatinho. E aí ela tem que tentar amansar esse leão, justamente para deixar ele só nas horas que ela realmente precisar defender alguém ou fazer alguma coisa na vida dela, soltar esse emocional. No mais, ela tem que fazer um equilíbrio, principalmente com as pessoas que ela ama, que são um marido, um irmão, uma mãe, um pai, uma pessoa próxima, e entender que o amor daquela pessoa não está garantido, ele tem que ser renovado a cada dia e ser regarantido a cada dia. Então, quer dizer que o autoconhecimento objetivo é fundamental na vida dessa pessoa. Fundamental, e inclusive é uma das pessoas que recebe um conselho, como eu disse atrás, estranhos, de que ela tem que ser um pouco egoísta, mas não egoísta ao pé da letra no sentido de nunca mais ligar para ninguém, tudo é dela. Não, é justamente para equilibrar a situação. E quanto mais ela conseguir fazer isso, mais equilibrada ela vai estar e vai conviver melhor com cada uma das pessoas que ela ama. Então, assim, é uma pessoa que o equilíbrio dela vem colocando egoísmo. Interessante, né? É Que a gente bem quando interessante. a gente escuta a palavra Então, egoísta, vê-se como uma coisa ruim. Ruim, É. exato. Então, o seu conselho para essa pessoa seria... O conselho que eu dou para essa pessoa é tentar se conhecer objetivamente, tentar sair um pouco do seu eixo de só se dar a outra pessoa e reservar um pouco desse amor para aquelas pessoas que ela ama e acredita que o amor está garantido, porque às vezes ela está dando tanto amor lá para fora que não está dando amor aqui dentro. Sim. E também tentar não se doar tanto para externos. Fazer meio que um equilíbrio, mesmo que seja racional, no sentido assim, ó, eu vou me doar só metade do que eu me dou. Porque até agora eu me doei quase 100% e não está dando certo, porque eu não vivo bem, ou às vezes passo situações não legais. Então com isso, ela consegue racionalizar um pouco e segurar-se um pouco para não ficar tão doadora assim. Esse é o meu conselho para essa pessoa. E como conviver bem com essa pessoa? Bom, essa pessoa é muito bom de você conviver quando ela está tranquila, porque ela é uma pessoa que você pede para ela as coisas e ela realmente faz, ela se desdobra para fazer, em qualquer âmbito, seja executando, conversando, dando o tempo dela, que é a coisa mais importante que ela tem, se ela precisar ficar do seu lado, trabalhos, é uma pessoa doadora. E a gente não abusar. Para você conviver bem, você tem que ter consciência de que você tem próximo de você uma pessoa que nem sempre você deve pedir as coisas para ela, porque senão ela acaba se prejudicando. Sim. E também entender esse lado explosivo dela, porque muitas vezes quando ela não está bem, ela precisa também receber amor. Só que tem uma característica ainda interessante, que não foi falada dessa pessoa, dentre várias outras, quando a gente aprofunda e estudamos ela profundamente. Sim. Essa pessoa, ela é tipo um gato. Ela gosta muito do amor, mas ela não sabe pedir amor. Ela não sabe chegar lá e falar assim, nossa, eu tô carente hoje, eu precisava de um carinhozinho, não. Então ela Essa não sabe se abrir. Ela não sabe se consegue abrir, ela se não abrir. consegue se abrir, todo mundo se abre com ela, porque ela é emocional e entende, Sim. e ela se doa. Quando ela vê uma pessoa que não está bem, ela vai lá e tenta ajudar, emocionalmente falando, mas ela não se abre com ninguém. Ela às vezes escolhe uma, duas pessoas na vida dela
e ela consegue se abrir com aquela pessoa. Geralmente uma pessoa mais madura que ela, uma pessoa que, se não for ajudar, não atrapalhe, e muito reservadamente. Então essa pessoa é uma pessoa que, quando ela se conhece bem, ela consegue conviver muito melhor consigo e com as outras pessoas, porque para ela faz muito bem se conhecer. Então, é uma pessoa que, quanto mais ela for amada, melhor ela vai viver. Melhor ela vai viver, como todos nós, né? Porém, O ela amor tem uma relação direta com o amor. Sim. Ela tem essa situação com o amor de peixe, uma situação que com o dinheiro dela é só para fazer ajuda às outras pessoas. É claro, ela só subsiste, o dinheiro dela ela tira para comer, beber, ter o carrinho dela, e no mais ela quer ajudar. Então ela precisa entender tudo isso para poder saber como que nesse rol de coisas ela vai entrar e sair sem se prejudicar e sem prejudicar a própria Uma família pessoa dela. então que quase não se deixa ir pela razão, sempre vai mais pelo lado emocional. Pelo lado emocional. Mais Sempre pelo lado emocional. se doando. Se ela vê uma ajudando. situação onde ela pode ajudar, ela não espera as pessoas de lá pedir ajuda. Ela chega lá e ela oferece. Então ela é muito emocional, sim. Ela é totalmente, na verdade, essa pessoa dentro do circuito onde a gente estuda as pessoas e vai a fundo, ela é de predominância do seu cérebro emocional. E isso explica muita coisa quando a gente está aí aprofundando, para que a pessoa mesma se entenda e aí ela racionaliza mais, porque agora ela já sabe onde que dói, né? Muito legal. Mais uma vez, né? Nós estamos chegando ao final de mais uma conversa no quintal. Hoje foi um bate-papo no quintal. Um bate-papo com a presença da Marli também aqui, Eu quero né? te agradecer, né, por esclarecer tantas dúvidas. O prazer é nosso. Agradecer a Marli por estar conosco aqui hoje, né? Muito bom. Espero que tenha atendido os nossos internautas. Sim, com certeza. Só falta falar um e-mail, que eu estou sempre lembrando. Qualquer pergunte pra gente, @manualdegente.com, para você mandar as suas perguntas, que teremos o maior prazer em responder. Fica o convite aí para vocês não esquecerem disso. Um abraço e até a próxima. Até a próxima. Obrigada e até a próxima. Até mais.